Hoje eu quero ler com vocês a terceira epístola de João. Ela fica no final da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Pode procurar que tem aí. Terceira epístola de João. Eu vou fazer a leitura de toda a epístola, que é bem pequena, tem apenas 15 versículos. E peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome de Jesus foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, mas também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e papel e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí que nós vamos voltar ao texto à medida que a gente for conversando sobre ele, ok? É muito ruim a gente ser enganado por alguém, não é? Ninguém gosta de ser enganado, e quando a gente é enganado, a gente se sente traído, se sente desvalorizado. É possível também a gente enganar alguém, isso é pior ainda. Mas nós estamos vivendo um mundo de várias possibilidades de engano. E quando a gente se sente enganado é muito ruim, a gente se sente muito mal. Há poucos dias eu vi uma notícia que dizia o seguinte, que um pastor da Paraíba, de uma determinada denominação, muito querido, pastor há bastante tempo numa igreja, de repente começou a pedir dinheiro de membro em membro para ajudar outro membro. Só que ele chegava no membro e pedia o dinheiro e pedia sigilo, não conte para ninguém.
e pegava o dinheiro daquela pessoa para supostamente ajudar algum irmão, alguma outra pessoa em dificuldade. Chegou ao ponto de um casal, os dois terem emprestado dinheiro para o pastor e um não sabia que o outro tinha emprestado dinheiro para o pastor. Eu sei que depois de algum tempo, o pastor não foi retornando esse dinheiro para quem ele pedia emprestado. E aí a coisa estourou, e quando foram ver, esse pastor tinha amealhado mais de 2 milhões de reais. Um estelionato religioso. E o caso foi levado para os superiores, e os superiores o chamaram. Ele marcou um dia para ir lá prestar depoimento sobre o que estava acontecendo. Pois antes de chegar esse dia, ele fugiu. E o Ministério Público pediu a prisão desse pastor. Não sei se ele já foi preso, mas a situação está desse jeito. Agora eu fico pensando naqueles membros daquela igreja a quem o pastor pediu dinheiro e que depois some, e eles levam prejuízo de alguém que era um líder da igreja. Um engano terrível, um sentimento de traição, um sentimento de desvalorização. E a gente está vivendo num mundo que existem muitas formas de mentira, de engano, e a gente precisa se precaver para não ser enganado. Pois esse autor dessa epístola, que é atribuída ao profeta João, ao apóstolo João, apóstolo do amor, ele escreve essa carta a um líder da igreja chamado Gaio, justamente para prevenir a Gaio e os da sua igreja para que evitassem serem enganados. E ele começa a se apresentar, um detalhe interessante aí no versículo 1, ele se apresenta como presbítero. Era de esperar que ele se apresentasse como apóstolo, mas ele se apresenta como o presbítero. E o presbítero, naquele contexto, era uma pessoa idosa, era um ancião, era uma pessoa mais experiente. Então ele usa dessa condição, ele já devia ser bem idoso mesmo, ele usa dessa condição de experiência para aconselhar a Gaio e também a nós, princípios para nós não sermos enganados. E aí ele vai sugerir, antes dele sugerir o critério, ele coloca algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, ele repete algumas vezes a palavra amado. Notem aí, versículo 2, amado acima de tudo. Versículo 5, amado procedes fielmente. Versículo 11, amado não imites o que é mal. E lá no último versículo, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. O que significa isso? Para mim, o que o autor estava querendo dizer é que igreja deve ser uma comunidade de amor, de amigos, onde a gente crê no mesmo Deus, louva o mesmo Deus e serve ao mesmo Deus. A proposta é essa. Infelizmente, muitas vezes não é assim por causa de algumas pessoas, mas a proposta é essa. Uma comunidade de amor que se conhece pelo nome, que se saúda pelo nome e que vive uma vida de amor, né? Agora, outra palavra que se repete aqui, palavra verdade. Vejam só, versículo 2. Aliás, o 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade, como tu andas na verdade. Verso 4. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo
12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho, sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Pergunta, por que ele fala tanto em verdade? Eu acho que é porque eles estavam vivendo num contexto de muitas mentiras. E ele entende que alguém que leva Deus a sério, que segue a Jesus, aliás, Jesus é a personificação da verdade, né? Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem segue a Jesus é esperado que seja uma pessoa verdadeira, que ande na verdade, que siga a verdade, que não siga mentira e que nem minta. Então, para mim, o que o autor está dizendo, sim, uma proposta de igreja. Igreja deve ser um lugar onde a gente valoriza o amor entre as pessoas e a verdade entre as pessoas. Paulo já tinha falado isso, né? Seguindo a verdade em amor. Verdade e amor. Esses dois conceitos são excelentes para a gente desenvolver na igreja. E esse texto mostra para mim que igreja deve ser assim. Um lugar de verdade e de amor. Bom, mas aí o autor fala no versículo 11 um critério que ele propõe para Gaio, também para nós, para a gente não ser enganado. Vamos reler o versículo 11? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Eu vou chamar esse critério de critério da coerência. O autor está propondo para Gaio, e a Bíblia está propondo para nós, que a gente use um critério da coerência, tanto para avaliar as pessoas, quanto para avaliar a nós mesmos. O que é esse critério da coerência? A base desse critério é o seguinte: quando alguém segue a Jesus, se entrega a Jesus pelo batismo, se arrepende, se entrega a Jesus pelo batismo, diz Pedro em Atos 2 que ele recebe duas bênçãos: o perdão dos seus pecados, para viver em paz, e o presente do Espírito Santo na vida. Então, recebe um presente para a sua vida. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, diz que quem tem o Espírito Santo na vida vai produzir uma coisa chamada fruto do Espírito, que é formada de amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. O que a gente espera de alguém que segue a Jesus, que se entregou a Jesus e que caminha com Jesus? A gente espera uma vida com o fruto do Espírito, não é? No critério da coerência, a gente espera que a fala da pessoa seja igual à sua vida e que a vida da pessoa corresponda à sua fala. Mas a gente se deixa levar muito pela fala das pessoas, porque tem gente que fala muito bonito, tem gente que emociona e às vezes ele não presta atenção na vida da pessoa. Pois o que João está propondo aqui é que a gente use o critério da coerência para ouvir a todos, mas para não ficar só na fala, checar a vida. A vida corresponde à fala? A fala e a vida são boas? Porque se a fala e a vida são ruins, a gente já descarta. Mas tem gente que fala bonito e a vida mostra o contrário. E aí a gente precisa perceber isso para não cair na lábia, para não ser enganado. Hoje em dia tem muita gente usando pelas redes sociais essa forma de engano
para promover golpe financeiro nas pessoas ou outros tipos de golpes. E eu acho o critério da coerência muito bom. Eu queria propor isso para vocês, para a gente levar para casa, para a gente evitar enganos na nossa vida, evitar cair em golpes, evitar enganos. O critério da coerência. Então nós temos aqui nesse texto um sujeito que estava na igreja, mas não passou no critério da coerência. Trata-se de Diótrefes, que está aí no verso 9 e no verso 10. Vou ler de novo. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Deixa eu colocar um dado aqui para a gente entender melhor essa observação de João para Gaio. Nas igrejas do primeiro século, não era comum ter um pastor residente dirigindo aquela igreja. Era comum haver pregadores itinerantes que passavam de cidade em cidade, de igreja em igreja e iam pregando. E um pastor itinerante ou missionário itinerante, ele tinha direito a uma hospitalidade de alguém e a um sustento digno para ele continuar a viagem. É claro que nessa hospitalidade poderia haver abuso, né? Mas, se houvesse abuso, tinha que ter regra para evitar esse abuso. Mas o Diótrefes não dava acolhida ao João, apóstolo João, falava mal dele, impedia os que queriam hospedar algum pregador itinerante e ainda expulsava os pregadores da igreja. Pergunta, dava para confiar num sujeito desse? Mas ele era da igreja. E ele era provavelmente um líder da igreja. Daquele que se julgava dono da igreja e queria mandar em tudo e todos, só que o que ele fazia era mal. João está alertando a Gaio. Quem faz o mal não viu a Deus, não conhece a Deus, não se relaciona com Deus, mesmo que fale em Deus. Diótrefes foi reprovado nesse critério. Então, se nós encontrarmos alguém que se diz cristão, ou usa o nome de Deus, mas tem uma vida incoerente com o Evangelho, eu acho que a gente não deve nem confiar nessa pessoa, muito menos imitar essa pessoa. Jesus já previu isso lá em Mateus 7:21. No discurso de Jesus, no final do Sermão do Monte, ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Novamente, o critério da coerência para a gente avaliar entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Se essas coisas não forem boas e juntas, o critério da coerência manda a gente não confiar nem imitar. Mas, por esse critério da coerência, o Demétrio e o Gaio foram aprovados. Vamos ver ali no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Agora vamos para o 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros.
Então, se por um lado tinha um Diótrefes, cuja vida não era coerente com a sua fé, Demétrio e Gaio mostram um exemplo positivo de quem tinha uma vida coerente com a fé. Eram pessoas amadas, eram pessoas hospitaleiras, eram pessoas da verdade. E tem um outro detalhe, eram pessoas elogiadas pelos outros. Eu tenho notado que muitos enganadores se elogiam. Se elogiam. Tem um verso em Provérbios 27:2 que fala assim: seja outro o que te louve, não a tua boca. O que se pede de cada um de nós é que a gente tenha uma vida coerente, e as pessoas que virem isso, elas sim devem nos elogiar, devem nos parabenizar, mas a gente ficar se louvando, quando às vezes a vida não é nem tão coerente, não passa no critério da coerência. Então, se por um lado aqui nós temos Diótrefes que foi reprovado, por outro lado a gente tem Demétrio e Gaio que foram aprovados, né? E a gente encontra assim, no mundo e até dentro da igreja, pessoas assim também. E a gente tem que usar esse critério para a gente não ser enganado por alguém que fala uma coisa, mas faz outra, por alguém que por um tempo manifesta uma amizade, mas depois manifesta uma outra face ruim que a gente não conhecia. Se a gente usar o critério da coerência, a gente pode evitar enganos assim. Então eu termino essa mensagem, meus irmãos, dizendo: usemos esse critério da coerência hoje também para não sermos enganados. A nossa maior confiança e a nossa maior imitação deve estar na pessoa de Jesus, que viveu entre nós, falou a verdade, demonstrou a verdade, viveu a verdade e é plenamente confiável. É bom a gente conhecer cada vez mais a história de Jesus para a gente poder confiar nele e imitá-lo, ser cada dia mais parecido com ele. Ele sim, vale a pena a gente confiar e imitar. Que Deus nos abençoe. Amém.